Olá, boa tarde! No Sem Censura de hoje vamos falar de literatura, inclusão, saúde e música. Os nossos convidados são Sil Azevedo, que é cineasta e escritora. Ela está lançando o livro de poemas Filho de Prostituta, que conta a sua história de superação. Dr. Guilherme Henke é endocrinologista. Ele explica como comer de forma saudável nas festas de fim de ano. Daniela Cola é advogada. Ela idealizou o projeto de inclusão social Ledores Legais para Deficientes Visuais. E Rodrigo Veloso é cantor. Ele fala sobre o lançamento do CD Cada Lugar na Sua Coisa. Bruno Barros está aqui comigo hoje. Cada lugar na sua coisa, Bruno Barros? Cada lugar. Depois, no Natal, a gente vem parar aqui no Sem Censura, né? 5 quilos mais gordo. Doutor Guilherme, ajuda a gente aí, tá bom? A gente chamou o senhor aqui hoje para ver se a gente consegue resolver. Agora é compensar, né? Boa tarde, Cate. Muito boa tarde a todos vocês. Boa tarde especial para você que está em casa do outro lado da telinha. Chegou a hora, gente. Então vai lá na sua rede social, manda uma mensagem pra gente usando a hashtag Sem Censura. Tem Twitter, @SCensura, tem Instagram, Sem Censura TV e tem o Facebook também, Sem Censura TV. A gente transmite ao vivo o programa no Facebook. Mas quem está em casa, Cate, não tem rede social, tem um velho e bom WhatsApp. Então anota aí o nosso número, que é 021 99903 5329. Anotou sua mensagem, mandou aqui, vai cair no meu computador. Você conta aí como é que foi o Natal na sua cidade, o amigo oculto, teve a piada do pavê, não teve? Tá valendo tudo, o programa vai ser sensacional. É isso, cara. Pode dizer até se comeu arroz de passas, né? Porque isso é sempre uma coisa na família, né? Arroz o seu de passas. teve passas? Lá no meu teve passas. Mas vamos começar com o Rodrigo, vamos começar com música. O Rodrigo estava rindo, né? No seu Natal teve passa, Rodrigo? Teve passas, eu adoro passas. Ah, que bom! Passas tem que ser, para ser civilizado, tem que ser separado, assim, passas à parte. Quem gosta, pega, põe. Não, isso é polêmico na minha família, acho que em todas as famílias. Todas as mas famílias, eu gosto de né? passas. Rodrigo Veloso, falando de família, já que ele deu, né, esse toque e comentou, ele é um grande cantor, ele está realmente com o lançamento CD e ele é filho do grande Benito de Paula. Sim. Não é? Sim. Meu E paizão. você carrega uma história também, né, de aprendizado com seu pai. Não só com meu pai, né? A família toda. A gente tem uma família que tem uma tradição na música, né? Meu avô era músico, tocava bandolim, violão de 7 cordas, vários instrumentos, assim, multi-instrumentista, assim como alguns dos meus tios e primos. Então é uma família, assim, minhas tias são cantoras, é realmente uma herança. Tá no mesmo. DNA. Tá no né? DNA. Bom, Sim. antes de você tocar pra gente, vamos só falar o seguinte, Cada Lugar na Sua Coisa é um show que você está fazendo? É um novo disco que eu gravei. Disco? Eu gravei no ano passado e a gente lançou agora, né? Porque demora para mixar e tudo mais. E essa música que você vai tocar pra gente tá nesse CD? Tá nesse disco. É uma então, composição né, minha. vamos ouvir, que acho que a gente merece. Não é isso? Vamos lá? Sim. Então vamos lá, Rodrigo, vem pra cá. Olha, trouxe um teclado maravilhoso. Vai mostrar aqui a sua força, né não? E qual é a canção que você vai cantar? A música pra gente? chama Trágico, é uma composição minha e de um grande amigo, parceiro, ator também, chama Thiago Sacchi. Muito bem, então vamos ouvir. Vem da loucura, feito ternura pura, sobrepõe as convenções, entrega sem espera ao fluxo, corre em nós atados, remexem ao som da liberdade, aquele cantor que eu te apresentei, pra mais tarde ser cenário, canção, sedução, contradição.
eu fiz. Me diz. Obrigado. Rodrigo, você volta a tocar pra gente no Opa, final. Agora, claro. cuidado é com os fios só. Eu sempre tropeço nos É fios. mesmo? Então, vamos tomar cuidado. Você volta a falar com a gente no finalzinho do programa, mas ótimo. antes eu só tenho que deixar uma pergunta para você. Nesse CD tem quantas músicas além dessa tão intensa que você tocou pra gente? São 11 músicas. 11 11 músicas. músicas. E todas assim, do jeito que a gente ouviu aqui, com essa força, Olha, falando de amor? Cada música, cada lugar na sua coisa. Cada lugar Cada na música sua tem um clima mesmo, assim. Acho que é um disco onde eu busquei brincar com as possibilidades e as limitações que eu tenho de voz, né? É um disco de intérprete, de canto mesmo. Então a gente foi brincando com vários universos, assim. É um disco bastante eclético. Tem samba, tem blues, tem até rock, tem um pouquinho de tudo. E vai ter show para mostrar esse CD? Vai, ano que vem, se Deus quiser. Ah, então tá chegando, gente. Falta um pouco de dias. Falta pouco. Rodrigo, você vai cantar assim pra gente no final? E eu tô ouvindo o Rodrigo falar sobre essa questão das limitações, não é, gente? E como é que, às vezes, as limitações que aparecem na nossa vida, elas podem ser, na verdade, podem servir, né, para que a gente vá avante. É algo que te limita e você, dependendo do que você faz, você prossegue, você passa por aquilo, depois respira aliviado e diz, nossa, que bom que eu venci. Não é não, Sil? É. Ah, gente, a gente tem hoje aqui com a gente a nossa querida Sil Azevedo, hoje cineasta premiada recentemente em Nova York, com um livro de poemas dela que ela está lançando e com uma história que eu te digo, hein? Quantas limitações que você teve e você foi só passando. É exatamente o que você falou, né? São limitações que você tem que usar ao seu favor, né? Você tem que usar como ferramenta, se torna uma ferramenta para você não desistir e continuar aí a luta, porque não dá para desistir, né? Não dá para desistir, a gente tem que continuar. E eu falei de limitações e por que que eu disse? Eu vou pedir à própria Sil que conte para vocês um pouquinho da história dela, que de certa forma está retratada e traduzida nesse livro dela de poemas, não é, Sil? Muito do que você coloca ali são escritos que você guardou, né? E que estão nesse livro que você está lançando agora, Filho da Prostituta. Filho de né? Prostituta. Na verdade, é uma coletânea de poemas que eu fiz ao longo de 28 anos e que não foram feitos com a intenção de se criar um livro, né? Eu fiz pelo fato de ter passado por determinadas situações em que eu não consegui me abrir com ninguém, e aí a minha maneira de resolver isso era escrevendo num caderninho que eu tinha ganho de presente da minha mãe. Só que, para que ninguém soubesse do que eu estava falando, eu escrevia tudo em metáfora, né? Fazia poesias com o que tinha acontecido. E depois de 28 anos, eu descobri, né? Reencontrei esse caderno e eu vi que tinha muita coisa da minha vida ali, muita coisa que eu deixei de viver por me esconder naquele caderno, e resolvi encerrar, né? Resolvi escrever aquela história, contar o que tinha acontecido, o que me levou a escrever cada poema daquele. E fiz um caderno, quer dizer, fiz um livro para encerrar essa trajetória, né? Essa trajetória de poesia, basicamente isso. Foi uma libertação. Na verdade, o livro é isso, é uma libertação. Você perdeu sua mãe aos 15 anos. Aos 15 anos, foi. E, quer dizer, a minha mãe, ela era uma pessoa tão especial que até a palavra perdeu é complicado, porque eu acho que eu tive uma mãe por 15 anos que me preparou para viver para o resto da vida. Então, não foi uma perda, foi um presente que eu tive, que ela era maravilhosa, e ela preparou tanto a mim quanto ao meu irmão para que nós seguíssemos mesmo depois dela, né? Então, esse foi o grande privilégio da minha vida. Talvez a minha capacidade de usar todas as limitações para vencer barreiras
veio de uma mãe que me preparou para isso, né? Isso não posso negar, não é uma coisa que eu não descobri a pólvora, eu não fiz sozinha. Que tipo de situações você viveu depois que você sentiu que essa mãe que você ganhou, bonito que ela falou pra gente aqui, né? Os 15 anos que ela ganhou com a mãe. Essa mãe que te preparou, ela te preparou para algumas situações muito difíceis que vieram depois. Nessas situações, como é que você conseguiu ultrapassá-las? Situações que você não percebeu ou não sabia que ia viver, né? Talvez na hora em que eu estivesse passando, principalmente na fase da adolescência, né, entre os 15 e 20 anos, talvez naquele momento não fosse uma coisa tão consciente, né, porque você não para nessa idade para raciocinar exatamente o que está acontecendo. Mas depois, quando você revisita a sua vida, você vê que aconteceram coisas, como acontece com a maioria das pessoas, que naquele momento eu fiz exatamente o que minha mãe me disse que era para eu fazer, né? Como em relação a como lidar com pessoas que pensam diferente de você, por exemplo, na minha casa o respeito ao próximo sempre foi muito claro, né? As diferenças a todo tipo de personalidade, e isso me ajudou muito, né? Porque se você se vê adolescente, sozinha, sem mãe, sem pai, sem ninguém, no mundo em que você não aprende, você não sabe como aceitar as pessoas que são diferentes de você, ninguém vai te aceitar também. Então, talvez essa tenha sido um dos grandes aprendizados que eu tive na minha casa. E como é que você conseguiu estudar? Isso foi uma outra coisa que a minha mãe deixou bem clara. Não importa o que acontecesse com ela, nós jamais pararíamos de estudar. Então, quando ela faleceu, eu fui trabalhar como doméstica numa casa de uma família na Tijuca, e eles me possibilitaram que eu continuasse estudando, trabalhando ali. Também foi um grande presente que me deram, e aí eu não desisti. Tanto eu quanto meu irmão, nós tínhamos consciência de que tínhamos que estudar para poder vencer as dificuldades que existiam na época, né? Então, quanto tempo você ficou de doméstica e estudando nessa casa? Olha, a questão de números para mim é super difícil. Eu não sei dizer para você exatamente quanto tempo, mas provavelmente em torno de 1 ano e meio, por aí. Eu sei, o primeiro ano que eu estudei no Instituto de Educação, eu fiz todo enquanto eu trabalhava lá. No segundo ano, começou a ficar complicado, porque já entra necessidade de fazer estágio, né, e você vive o dia inteiro na escola. Mas, pelo menos 1 ano e meio, eu fiquei por lá. Bom, Sil, e você estudou e dali você prosseguiu, quer dizer, com dificuldade, como eu falava aqui. E tem uma coisa nesse livro, gente, que eu acho tão interessante, é o subtítulo dele. O subtítulo diz o seguinte: Filho de prostituta, as verdades de quem mente para si mesmo. E quantas vezes, não é, na vida, a gente faz um pouco esse processo, né, Sil? Meio que não deixa os outros perceberem as nossas próprias dores. E foi isso que você fez aqui. Foi o que eu fiz. Eu saí de um ambiente extremamente diferente de onde eu estava vivendo, né? Eu morava num lugar chamado Engenheiro Pedreira, bem distante, numa época em que era muito diferente do que é hoje. E fui morar na Tijuca, onde era basicamente classe média, numa escola em que as pessoas tinham um poder aquisitivo diferente do meu, e uma vida, um histórico completamente diferente do meu. Então, eu não queria, de maneira nenhuma, eu não tive coragem de me colocar como uma pessoa que não tinha mãe, não tinha casa, não tinha nada, e estava ali vindo de escola pública, coisa que nenhum deles tinham vindo. E eu comecei a criar um personagem para mim no ambiente em que eu vivia. Não posso dizer que deu certo, não sei, não, mas foi o que me ajudou, inclusive em termos de autoestima, tudo isso, né? Foi o que me ajudou a me sentir forte, me interagir com as pessoas com quem eu convivi e fazer de conta que eu era exatamente como elas, né? E isso, de certa forma, me ajudou a vencer aquele primeiro ano. E quando você resolveu assumir a sua história sem esse personagem? Escrever o livro, vir aqui na TV, falar? O livro ele surgiu muito depois, mas não foi exatamente quando eu resolvi assumir. Eu já havia parado um tempo, e quando eu morava em Nova York na época, e quando eu estava voltando para o Brasil, eu resolvi dar uma faxina no armário e descobri esse caderno com essas poesias. Foi quando eu resolvi fechar
o caderno, escrever a história daquele caderno. Entrou em contato com as suas memórias? Entrar em contato com as minhas memórias, exatamente, viver tudo aquilo. E aí eu me deparei, inclusive, com uma pessoa que eu já não lembrava mais que tinha sido daquela maneira, né? Para mim também foi uma surpresa descobrir que uma menina de 15 anos se escondia tanto dentro daquele caderno. Foi por essa razão que eu resolvi escrever o livro para fechar. Não, eu vou fechar isso aqui e vou viver completamente fora dessa fantasia toda. Eu fiquei com uma curiosidade sobre o título do livro. Todo mundo tem essa curiosidade. É geral. O título do livro é muito simples. É um livro de poesia. É Filho de Prostituta, né? Para quem está em casa aqui. Filho de Prostituta. É um livro de poesia em que dentro desse livro de poesia tem uma poesia que define o que é poesia. O título da poesia que define o que é poesia é Filho de Prostituta. Então eu achei que nada mais justo de que um livro de poesia, que tem uma poesia que define o que é poesia, tem o nome do título dessa poesia. Basicamente isso. Explicado. Mas a gente sabe também, isso que você fala em relação àquela menina que estava guardada, é impressionante como a gente, não é, pessoal? Na mesma vida que a gente tem, a gente é tantas coisas ao mesmo tempo ao longo da vida. E você tem toda a razão. Como é possível, muitas vezes, abrir alguma coisa em casa, né, não, pessoal? Alguma coisa que estava guardada e que você diz assim, gente, meu Deus, eu usei isso, eu fiz isso. A gente se surpreende com a gente mesmo, né, Sil? Agora, houve um ponto de virada também. Alguém que deu uma força para você, um empurrão para você fazer esse livro. Porque a gente sempre precisa de um estímulo, né? Houve um ponto final na história do caderno, que, na verdade, quando eu saí de casa aos 15 anos de idade, eu vivia, no local que eu vivia, eu tinha uma amiga, né, uma menina que estudava na mesma escola que eu, por quem eu, né, fiquei extremamente apaixonada por ela desde aos 12 anos de idade. E para mim foi uma surpresa, né? Me senti tão empolgada com a menina, adorava só ouvir ela falar, olhar para ela, essas coisas de criança. E aí eu lembro que eu cheguei para minha mãe, uma das lições, né, que ela me deixou. Eu cheguei para minha mãe e falei para ela, mãe, tem alguma coisa tá errada, porque eu tenho sonhado com a Ivanete, inclusive sonhei que eu estava beijando ela. E a minha mãe virou para mim e falou assim, não tem nada de errado. Tem menina que gosta de menino e tem menina que gosta de menino. Você só tem que ter certeza do que você sente e principalmente de que a pessoa que você ama vai respeitar o que você sente. Então, ficou muito claro para mim de que não existia nada de errado naquilo. Conclusão, eu passei, desde os 12 anos, eu passei a vida inteira tendo contato com essa menina, mesmo depois que eu saí, eu encontrava com ela, às vezes 1 ano depois, 2 anos depois, a gente se esbarrava em algum lugar. E era bem claro para mim de que era uma pessoa que fazia parte da minha vida de alguma maneira. Por mais que eu ficasse anos sem ver, ela nunca se tornava uma estranha. E quando eu saí do Brasil, fiquei 12 anos em Nova York, teve um dia que o telefone tocou e eu atendi. E era ela, dizendo que finalmente ela estava pronta, né? Depois tinha 16 anos que a gente não se via. E ela falou assim, ok, eu perdi o medo, eu estou pronta, então acho que dá para a gente tentar. E foi a partir desse momento que eu decidi que, ok, agora eu vou viver a minha história. E foi quando eu resolvi negociar essa volta para o Brasil. E aí surgiu esse caderno e eu me despedi completamente de tudo que eu tinha vivido para recomeçar de novo do lado dessa menina, que hoje é minha esposa, casada comigo, deve estar me assistindo. Sil, é uma pena, mas eu vou ter que me despedir dessa conversa, né, gente? Conversa boa, né? Para a gente ouvir uma história tão bonita. Mas a Sil continua aqui, aguardando as perguntas de vocês e comentários. Sil, com certeza a sua história nesse minutinho está batendo no coração de muita gente e com certeza o seu livro também, porque quem é que não tem uma história que não contou, que guarda para si e que em algum momento vai fazer com que ela sirva, né, para que o caminho siga. Sil Veloso, obrigada pela sua entrevista. A gente volta já com Sem Censura logo depois do intervalo.
volta com o Sem Censura, Bruno Barros. Cate Navarro. Cate, eu queria aproveitar que eu tô aqui no Sem Censura, que eu fiquei muito feliz hoje. A gente tá no Natal, numa época, né, que tem boas ações, a gente passou o ano inteiro falando, coisas ruins e tal. Hoje aconteceu uma coisa muito boa comigo. Eu queria fazer um agradecimento público ao motorista chamado Daniel Voyames, é um motorista da Uber. Eu perdi alguns pertences, carteiras, cartões, tudo no carro, e ele hoje, depois passou o Natal, tudo, entrou em contato, vai lá em casa devolver, muito legal, fica o exemplo aí para todo mundo. Eu achei que já estava como perdido e agora recebi esse presente de ano novo, fiquei feliz da vida. Tem trova natalina aqui. Oi, Bruno, eu mando uma trova natalina para vocês. As luvas de Noel. Com as luvas intrigado, alguém a Noel perguntou, roeste as unhas, amado? Respondeu então, ho, ho, ho. Engraçadinho, hein? Paulo Marcelo, pô, podia ser... É pra rir, gente, é pra ser engraçado. A Lúcia Regina, telespectadora que assiste sempre ao Sem Censura, ela disse que sempre se fantasia de Mamãe Noel no Natal, e nesse Natal não foi diferente, colocou o gorrinho vermelho, a roupinha. A Nath, de Dobrada, em São Paulo, gostaria que a gente mandasse um beijo para ela. Um beijo, Nath. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Um beijo, Nath, muito especial aqui da equipe toda do Sem Censura. E aí tem pergunta do Tássio Ribeiro. Ele quer saber da Sil onde que ele encontra o seu livro. Nós acabamos de lançar e estamos providenciando um local para disponibilizar, mas as pessoas podem entrar em contato comigo pelo minha página no Facebook, Sil Azevedo, Rio de Janeiro. Aliás, Sil Azevedo, Nova York ainda, acho que eu não troquei ainda. Olha aí, muito chique. Muito chique, pois é. Mas eu vou começar a disponibilizar. Só podem mandar as perguntas que forem por lá e a gente vai indicar o pessoal. Maravilha. Bom saber, né, que a gente está aí daqui a pouco com o livro da Sil disponível, e a gente tem hoje aqui um médico endocrinologista disponível para falar do assunto que a gente, em geral, fala na noite de Natal. Nossa, estou comendo muito, estou misturando muito, não estou acostumado a comer isso, não é não, doutor Guilherme? Você ouve muito esse tipo de pergunta também. O que eu posso misturar aqui? Como é que eu faço para não engordar? O que vai me fazer mal? O que faz bem? Essa pergunta, na verdade, ela acontece o ano todo, né? No final do ano, ela só se intensifica, ela fica cada vez maior os questionamentos. Mas é muito comum, as pessoas têm muita dificuldade no final de ano. E é uma cultura também nossa de fazer as comemorações com muita comida e com muita bebida, né? O grande problema é saber fazer as escolhas. Então, o que a gente mistura nos alimentos é o que faz realmente a diferença. O problema do Brasil, do brasileiro, é o consumo do carboidrato, que é muito grande. Então, quando a gente vai olhar, por exemplo, uma ceia natalina, a gente olha lá, vai ter normalmente o quê? Arroz de passas, né? Farofa, batata, então são todos rabanada. Então, tudo é carboidrato. E no final ainda tem aquela sobremesa caprichada, né? Muitas vezes um mousse de chocolate ou um quindinho, um panetone com sorvete. Então essas escolhas... E você come isso no dia 24 e no dia 25. Exatamente. Então essas escolhas é que elas precisam ser um pouco melhores, né? Então como fazer isso? Equilibrar o que a gente chama de macronutrientes. Então nós temos 3 macronutrientes fundamentais. Carboidratos, são os açúcares, proteínas, que são formadas pelos aminoácidos, e a gordura. Então, a gente consegue, numa ceia de Natal, por exemplo, ter esses três componentes. Então, se for uma ceia, por exemplo, com batata, com bacalhau ou com frango, né, você pode muito bem tentar mesclar isso e evitar também na quantidade, que é, digamos assim, o segundo erro. O primeiro é esse, de ter mais açúcar do que o restante, né? E o segundo erro é a quantidade. Então, você tentar, quando você vai fazer o grande problema, você chega com um prato ali na mesa, né? E aí tem aquela variedade enorme, e você faz um prato. Quem aqui que não repete o prato? É verdade. Então, esse é um dos grandes problemas. Fazer um prato só. Se você conseguir trabalhar com um prato só, já é uma grande coisa. Se você partir para o segundo prato, já sabe que você já está exagerando na quantidade. Não, e se você chega antes na casa, que você vai passar o Natal ali, chega às 7 horas da manhã, às 7 horas da noite, até o horário da ceia, você já comeu todos aqueles petiscos em cima da mesa, pão, tudo. Você já está completamente empanturrado de comida e você ainda nem jantou. E mais importante também que muitas vezes, mesmo que você ultrapasse, é importante você não se culpar por isso. Não é um dia da tua alimentação que vai fazer uma grande modificação, uma grande diferença no teu metabolismo. É até pior você ficar se culpando, porque isso pode gerar até um transtorno, né? Muitas pessoas no dia seguinte do Natal passam o dia inteiro jejum, vão correr 10 quilômetros. Isso, na verdade, é um método compensatório e é
um gatilho para até um transtorno alimentar, né? Hoje é muito prevalente na nossa sociedade os transtornos alimentares, né? Anorexia, bulimia, transtornos onde as pessoas comem demais ou comem de menos e aí ficam fazendo compensações nessas situações, né? Então é bom frisar que isso é muito comum, muito mais comum do que a gente pensa. E aí vem a pergunta, vem agora o ano novo aí, não é? Muita gente faz de novo aqueles jantares, não é? Que agora, inclusive, às vezes até mais regados com bebida alcoólica. Como é que você faz para fazer, então, um prato que você diria, doutor Guilherme Henke, que é um prato, assim, suficientemente bom e que seria saudável? Se você tem, por exemplo, um chester, se você tem, por exemplo, uma salada, às vezes tem salada de maionese, né? Como é que seria, assim, uma boa ceia, um bom jantar de ano novo? De fato, a salada deve ser o principal, né? Se for uma salada, óbvio que no Natal a gente não costuma ter uma salada com folha, mas o máximo que puder ter com hortaliças é o melhor. E essa salada ser realmente caprichada, você fazer meio prato, se você pegar o prato e dividir ele na metade, 50% ser salada. Você coloca os outros 25% uma proteína, que pode ser um chester ou qualquer um desses alimentos, né? Depende da família. Inclusive, tem pessoas que são vegetarianas que nem consomem isso, pode ser uma proteína de origem vegetal. E aí você deixa uma outra porção de 25% do seu prato de carboidrato. E aí você bota o que você quiser, pode botar um arroz de pasta, se você quiser botar uma batata, enfim, cada um com a sua imaginação. Porque geralmente na ceia de Natal e de Ano Novo, o bom mesmo é o carboidrato. Exatamente. Né? É onde o pessoal se dedicou mais, tem uma mais coisa sabor. que muitas pessoas fazem também é fazer uma refeição pré-evento, por exemplo, ter um almoço, digamos assim, saudável e farto, e aí nesse momento da noite muitas vezes ficar só petiscando, não fazer uma grande refeição, né? Até porque um grande problema que a gente enfrenta hoje é o consumo da bebida alcoólica, né? Antes fosse só no Natal. No Brasil, nós somos um dos campeões líderes de consumo de álcool. Mais 70% dos homens com mais de 15 anos já bebeu álcool no nosso país. Então, isso é um consumo, digamos assim, muito grande. E o que chama a atenção é que o álcool ele é muito tóxico para o organismo, né? Para nível hepático, então pode causar uma doença que é a cirrose hepática, né? Fibrose dos hepatócitos. Então, tem várias doenças cardiovasculares que estão relacionadas com o consumo do álcool. Enfim, não combina também ninguém com muito álcool na cabeça, né? É verdade que o gin ele é menos calórico do que todas as outras bebidas alcoólicas? Isso é uma coisa um pouco recente e interessante de fato. Assim, uma bebida muito calórica, a cerveja realmente é calórica, não pela cerveja em si, mas pela quantidade. Então, para você alcançar um grau alcoólico com a cerveja, digamos assim, a quantidade de cerveja bebida vai ser muito maior do que um destilado, por exemplo, um gin ou um uísque, alguma outra, um vinho, talvez, que é uma boa opção. Então, que seja, digamos assim, vai ter mais, né, o conteúdo alcoólico vai ser maior, mas a quantidade vai ser bem menor. E aí, no final das contas, o consumo calórico vai ser menor com essas bebidas. E o gin talvez aí uma boa opção. Tem que ver com o que mistura, porque não adianta nada misturar o gin com uma bebida açucarada, né, com um refrigerante. Então, tem que pensar com que mistura você vai fazer o Aliás, gin. eu tenho tomado, porque está na moda agora o gin tônica, e aí eu descobri que a água tônica tem muito açúcar, e aí você tem que ser com água tônica zero para melhorar um pouco. Eu achava que eu tomava um gin tônica com aquela gin cheio de tônica com açúcar e achava que estava ótimo. E muitas vezes também pessoas fazem com frutas, né? Então faz água com gás, por exemplo, fruta e gin. Não fica tão saboroso, mas também é uma das formas que Aliás, pode doutor Guilherme, fazer. aproveitando até a pergunta do Bruno, a gente ouve falar assim, entre um refrigerante, por exemplo, que é diet, né, um refrigerante comum, já me disseram, não, toma o comum que ele vai fazer menos mal do que o diet. Diet recomendado apenas realmente para diabéticos, ele realmente vai fazer mais mal, por exemplo, do que o refrigerante comum? Os dois fazem mal? De fato, tem dois problemas aí. Acho que o principal problema é que se você vai tomar uma bebida açucarada junto com a refeição, você já está dando um tiro no pé, porque você já está fazendo um consumo ali de açúcar da refeição. Então, se for um carboidrato, vai ser complexo, de um arroz, de uma batata, mas você já está juntando com açúcar simples do refrigerante. Então, você já extrapolou aí a tua quantidade. Esse aqui é o primeiro ponto, né? E o segundo se você for fazer o consumo do diet, tem vários questionamentos hoje em cima dos adoçantes, né? Tem questionamentos relacionados também à modificação até da microbiota intestinal, porque nós temos bactérias que vivem no nosso intestino. Nós temos mais bactérias no corpo do que células próprias, né? Então, nós somos, na verdade, uma colônia de células que não são nossas. Então, as bactérias são mais prevalentes. E vários estudos mostram que pessoas que consomem muitos adoçantes modificam essas bactérias a ponto de elas serem mais capazes de extrair o açúcar dos alimentos.
entendeu? Então, você extrai mais açúcar dos alimentos que contêm açúcar quando você faz o consumo sempre dos adoçantes, né? Esse é um dos questionamentos entre vários outros que existem agora. De fato, se a pessoa consome muito refrigerante, é melhor que ela faça sem o açúcar, porque, por exemplo, uma latinha de refrigerante tem 30 a 35 gramas de açúcar. Isso é uma quantidade muito alta, se você, por exemplo, for juntar com um alimento, né? Então, o ideal é não consumir nenhum dos dois, né? Não falando nem de adoçante ou de açúcar, porque a gente sabe que é um alimento industrializado, com vários acidulantes, etc., não faz bem. Mas, se puder ir para um suco de fruta, talvez seja menos pior. Mas o ano novo chegando, champanhe pode na hora do brinde? Claro que pode. Pode me chamar, inclusive, também. A gente tem que, inclusive, dizer que o Dr. Guilherme Henke, gente, ele é esportista, não é? A gente tem que falar desse lado aí da saúde e que você mesmo desenvolveu, você, inclusive, antes de ser médico, você já... Na verdade, quando eu nasci em Visconde de Mauá, que é a região serrana do Rio de Janeiro, né? Meus pais são cariocas, mas optaram por ter uma vida mais alternativa. E aí eu cresci nesse ambiente e é roça. Então, ou a gente anda de cavalo, anda de moto ou de bicicleta. Meu pai proibiu a moto. Na época eu não podia ter cavalo, então fomos para a bicicleta. E tanto eu quanto meu irmão criamos uma carreira no ciclismo de montanha, que é o mountain bike, né? Então eu, na verdade, viajei o mundo competindo de mountain bike antes de ser médico. E digamos assim, toda essa minha carreira da bicicleta, eu me interessei muito pela medicina, digamos, da medicina esportiva, né? Gostava muito disso. A minha mãe é da área da saúde, então desde criança eu sempre quis ser médico também, independente você falou aqui de pluralidade, né? Sempre gostei muito da medicina e segui meu sonho, enfrentei várias barreiras, né? Na época da faculdade viajava para competir de bicicleta, muitas vezes tinha que voltar e fazer várias provas, né? Os reitores achavam que como é que você quer ser médico sendo esportista, né? Eu achava o contrário, né? Que as coisas se confluíam, mas eu também enfrentei algumas barreiras nesse processo. Mas no final das contas deu tudo certo, graças a Deus, e hoje consegui as duas coisas, mas virou um hobby, né? Eu ando de bicicleta, volto e meio aqui no Rio de Janeiro, e viajo bastante para andar de bicicleta, mas é uma paixão mesmo. Mas com certeza é também uma prova de que se come, se faz exercício, não é, doutor Guilherme Henke? É verdade. E aí sim é uma boa união dos dois. É uma boa união. Não é isso? Bom, eu vou deixar você daqui a pouquinho com as perguntas que vem ali do Bruno Barros, né? Para esse tintim de ano novo que vem aí das comidas. Já tem aqui gente querendo saber de açúcar mascavo, já está então, cheio de mitos já e tem verdades. muita pergunta, E a gente tem um projeto aqui, gente, que é um projeto doce e que não fez mal nenhum. Não é não? Não é isso, Daniela Cola? É um projeto que eu mesma conversava com ela antes nos bastidores e dizia, gente, que projeto maravilhoso. Quer dizer, é um grupo de pessoas que trabalham numa determinada área da justiça e que, de repente, percebe que há pessoas que têm deficiência visual e que essas pessoas precisam ouvir informações que muitas vezes elas não têm acesso, né, no dia a dia comum, para a gente já é difícil. E aí vocês criaram esse projeto, vamos falar dele. Vamos, então, o projeto se chama Ledores Legais, né? Esse projeto eu tive essa ideia ao ver uma matéria numa emissora de TV falando da dificuldade que os deficientes visuais têm de ter acesso ao conhecimento. E a gente vive na sociedade da informação, né? Então, assim, é mais do que essencial que a gente promova uma comunicação inclusiva, que a gente promova o acesso à informação especializada. E aí eu encontrei uma grande receptividade lá no escritório, né? O Dr. Paulo Parente e o Dr. Gabriel de Blasi, que são os sócios fundadores do escritório. Quando eu contei a ideia, eles falaram, não, vamos fazer, vamos realizar. E como a gente trabalha com propriedade intelectual, a gente falou, vamos disponibilizar o que é específico de fato, né? Então a gente disponibilizou e gravou as leis de direitos autorais, a lei de direito autoral, a lei de propriedade industrial sobre marcas, patentes, a lei de inovação, a lei de software, a lei de franquia, dentre outras tantas que a gente ainda pretende gravar, além de decretos, regulamentos. Então, a nossa ideia é que um deficiente visual possa entrar no site através do link específico, Ledores Legais, e acessar e ter essa informação disponível, não através de um aplicativo com voz sintetizada, mas através de pessoas, vozes humanas mesmo, com entonação, com ritmo, para que a leitura seja mais agradável aos ouvidos, né? E aí, a equipe de advogados é que fez as leituras. A gente chamou de Ledores Legais exatamente por isso, porque normalmente, quando você lê para deficientes visuais, se convencionou a chamar de ledor. E legais porque estamos lendo leis,
né? Então, a gente falou, vamos apelidar o projeto de Ledores Legais. E todo mundo participou? Todo mundo, na mesma hora, se voluntariou e todos nós, nos nossos tempos livres, brechinhas de almoço, ficamos até o final do dia, muitas vezes estendendo o nosso horário para gravar, e todos gravaram com muito amor. E engraçado que logo que a gente começou a divulgar o projeto, a gente começou a receber e-mails, mensagens de pessoas, pô, posso participar também? Então, assim, a gente vê que realmente existe essa disposição das pessoas de querer ajudar, né? Agora, Daniela, como é que vocês fizeram, por exemplo, a parte prática da gravação? Vamos gravar. Hoje é o dia da Daniela gravar. Vocês gravaram aonde? Chamaram alguém, um técnico, para que vocês disponibilizassem? Fizeram alguma coisa caseira mesmo no escritório? Não, então o que a gente fez? Primeiro, eu tinha um microfone lá em casa profissional, que eu também trabalho com música, então assim, resolvi... a gente falou, vamos pensar numa maneira em que a gente não crie uma dificuldade para as pessoas lerem, de ter que se deslocar para ir para um estúdio, gravar. Vamos montar um mini estúdiozinho. Então, a gente fez uma coisa, né, caseira, entre aspas, né? Trouxemos um microfone profissional, o pessoal de TI do escritório baixou, né, enfim, adquiriu um software de gravação, né? Enfim, ficaram estudando como fazer isso. A gente fez vários testes antes disso, porque a gente queria que fosse uma coisa de qualidade. E no final ficou realmente um trabalho bacana, de qualidade, em que o áudio é uma coisa que a gente se preocupou, não é gravado de qualquer maneira. Então a gente criou essa mini unidade móvel aí de estúdio, em que a gente conseguia gravar durante os nossos tempos disponíveis, enfim, horários de almoço, buracos entre uma reunião e outra. E os acessos? As pessoas já estão acessando? Então, a gente praticamente está lançando quase que em primeira mão aqui. A gente lançou o projeto no dia dos deficientes visuais, que foi o dia 13, e a gente está começando a fazer essa divulgação maior aqui, primeira vez num programa de TV. Então, vamos dar o endereço para as pessoas que quiserem acessar, para ouvirem, não é, tudo que vocês estão falando. Qual é o endereço que a pessoa procura? É www.diblaseparente.com.br/ledores legais. De Blase com S? Com S, diblase.com. De Blasi com... Não, com I, para não colocar o E, né? diblase.com.br/ledores legais. Para facilitar, pode jogar no Google Ledores Legais também, que você vai encontrar o link. E ali vocês têm separados os temas e a pessoa as pode... leis, as aí leis. A pessoa clica e a gente está... esse projeto é um projeto que ele... a nossa intenção é que ele seja prolongado no tempo. Então, daqui a uma semana, a gente vai disponibilizar mais leis. Nesse exato momento, a gente tem a Lei de Direitos Autorais, tem a Lei de Propriedade Industrial e tem a Lei de Software. As outras já foram gravadas, de inovação, de franquia, estão sendo finalizadas, mixadas, masterizadas e vão ser incluídas na semana que vem. Agora, gente, isso é uma coisa incrível, né? Porque você vê, né? Eu até falava isso para as pessoas, a gente não tem noção da importância que isso tem na vida do outro, muitas vezes. E algo tão simples, em que você separa, às vezes, meia hora do dia daquele advogado, daquele escritório, e ele vai ajudar centenas, milhares de brasileiros com esse projeto. Porque todo mundo pode acessar na internet. E eu vou te confessar, eu acho que vocês vão ajudar muito mais, não só do deficiente visual, mas também qualquer leigo que tem, né, necessidade, às vezes, de ouvir. Você, às vezes, ouve melhor do que você lê. Não é não, Daniela? Isso acontece também. Sem dúvida. E, assim, nem sempre a deficiência visual é completa. Às vezes, você tem uma deficiência parcial. Enfim, eu acho que o alcance disso pode ser muito grande, pode ser além do que a gente imagina, assim. Só para a gente ter uma ideia, no último censo do IBGE, a gente tem um número de 6,5 milhões de deficientes visuais no Brasil. Isso em 2010, o que significa que esse ano, quer dizer, em 2018 esse número já deve estar muito maior. A ONU dá conta em 2013 que você tinha uma quantidade de 39 milhões de deficientes visuais no mundo. E esses números, obviamente, já estão provavelmente maiores, né? Então, a gente tem uma necessidade muito grande de incluir, né? E, assim, a gente tem também números de advogados inscritos na OAB que passam de 1.800, segundo as últimas estatísticas, mais de 1.800 advogados deficientes visuais. Então, a inclusão, ela passa não só pela questão de você ter acesso a leis específicas, não só a leis
de amplo conhecimento, como, por exemplo, Código Civil, Constituição, mas leis para aqueles advogados que queiram se especializar em propriedade intelectual. E a propriedade intelectual está em tudo. Ela está nas artes, está nas invenções, marcas, patentes. Então, assim, é importante isso. Daniela Cola, como o doutor Henke já falou e a Sil Azevedo também falou, então vou seguir essa linha, gente. Você dizia que você tem alguma coisa ligada à música. Por quê? Eu tenho que te perguntar. O que você faz? Você já tinha um microfone profissional em casa? Eu sou cantora também. Vai fazer um dueto no final? É isso? Tá Você rolando? sabe que Tá a gente rolando aqui? Acabou de A rolar. gente descobriu uma coisa muito legal. Quando eu soube que o Rodrigo era filho do Benito, o meu pai fez uma música para o pai dele. Sim. Olha que legal. Você descobriu isso agora? A Descobri gente nos descobriu no bastidores. camarim. Gente, esse sem censura é demais. Não é não? Agora, conversando com o Rodrigo, Conversando então. com ele, eu falei, pô, o seu pai gravou uma música do meu. O pai dela é um grande compositor, é o Carlos Cola, né? Carlos Cola. Carlos Cola. Exatamente. E aí houve essa mistura agora de informação, um com o Pois outro. é, muito Nossa, legal. Daniela, muito legal. E você canta? Eu canto. Então olha só, fica aí a dica, não é? Do Filha de porquê- compositor não poderia ser diferente. Filha de compositor, como dizia, né, o Rodrigo no início, está no DNA também, né? não E tem a como gente fugir. eu acho tão interessante, porque a gente falava nos bastidores, viu, pessoal, dessa diversidade de cada um. Como é que a gente pode ser muitas coisas e como é que a gente pode usar isso para o melhor, não só para a gente, mas para o outro, né, Daniela? Verdade. Daniela, parabéns pelo projeto de vocês. Obrigada. Né? Eu espero que você continue como advogada e cantando também, não é? Obrigada. Porque você com certeza está ajudando muita gente, não é? Obrigada. Pessoal, nós vamos para o intervalo, mas o Sem Censura, que está ótimo, volta já. Estamos de volta com Sem Censura, Bruno. Cate, estamos internacionais. Acabei de receber uma mensagem aqui do Bruno Xará, lá de Vancouver, no Canadá. Pela primeira vez está assistindo ao Sem Censura. Gente, mas que beleza! Bruno, então, olha, você está muito distante, mas o coração está sempre perto. Tá casacado aí. Cate, falta Cate cantar só no Sem Censura. Eu acho Mensagem que da qualquer Lúcia dia... Regina. Eu acho que depois que eu ouvi a advogada, né, que canta, tudo é possível, não é? Com Acho que eu- certeza. Quem sabe no final do programa de hoje? Quem sabe? Podemos fazer, né, o Rodrigo, né, Rodrigo? A gente Vamos faz lá, a gente faz um trio. rebolado. Olha aí, tem mensagem também da Cláudia Colares, lá do Rio Grande do Sul. Ela disse que quando o guri dela vai se servir, é arroz, purê de batata, massa, lasanha, torta de chocolate. É uma fissura danada por carboidrato. É um tipo de vício? Não é que é um vício. Na verdade, toda a alimentação de um indivíduo ela é construída através de vários hábitos, né? Hábitos que vêm principalmente de casa. Então tem que analisar como é que foi a infância dele, como é que foi até a introdução alimentar dessa criança. Então hoje um dos grandes erros é a introdução com alimentos até industrializados, né? Então muitas mães dão papinha para uma criança, né? Que é mais Ou fácil. dão doce antes dos 2 anos de idade. Então a gente sabe que o ideal não é fazer isso. Dar suco de frutas hoje é condenado para dar para a criança. A gente evita ao máximo, né? Então é dar realmente o alimento inteiro para que ela tenha contato, fazer sujeira mesmo, né? Então a criança tem que fazer sujeira, tem que pegar nos alimentos o mais precoce possível. Então frutas, né, legumes, isso tem que ser introduzido para a criança e é fundamental para que esse processo de desenvolvimento seja possível e que ela não fique muitas vezes agarrada com os alimentos. E também o que o pai e a mãe consomem podem também influenciar. Então se o pai consome doce, a mãe consome doce, a criança acaba tendo essa maior tendência, mas não chega a ser um vício. Claro que se a criança está com ganho de peso ou está muito acima, né, está com IMC elevado, é importante levar num médico para que seja avaliado. O primeiro passo é ir no nutricionista, para ver se a alimentação realmente não pode ser melhorada, né? O nutricionista é um profissional excepcional e ele é quem realmente entende de nutrição. Então, ele montar esse prato para a criança é fundamental. A mãe pode buscar o profissional, ele montar, e aí sim, se realmente não tiver um resultado efetivo, busca um endocrinologista, um nutrólogo, um médico para poder complementar esse tratamento junto com um nutricionista. Maravilha. Tem mais uma pergunta aqui, que é se é mito ou verdade. Açúcar mascavo faz menos mal? Então, vamos lá. Açúcar é açúcar e ponto final, né? Açúcar não é um alimento que nós devemos consumir. O açúcar já está nos alimentos. Então, quando você come uma batata, já tem açúcar. Quando você come uma banana, já tem açúcar. Adicionar açúcar nos alimentos é um erro, né? Independente de qual seja.
refinado, açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar do coco, é tudo açúcar, tudo a mesma coisa. Claro que um açúcar do coco, que é a manose, ou um açúcar demerara, pode ser melhor do que um refinado, porque o refinado ele vai passar por vários processos industriais e aí ele fica mais contaminado, digamos assim. Mas açúcar é açúcar, o ideal é não adicionar nenhum açúcar. Bom, fica aí. Então é melhor o açúcar só nas músicas mesmo, viu, Rodrigo? Afeto, né? É verdade. Canção de amor, o doce fica só nas canções, É verdade. não é? O seu CD, esse que você está lançando agora, você diria que ele é um CD romântico, já que a gente está falando aqui sobre isso? Olha, eu acho que não. Eu acho que também, mas não apenas. É um disco que fala de vários temas, né? Eu diria que o tema principal talvez fosse a liberdade, né? A liberdade da gente ser... Acho que é um pouco a mensagem da música que eu cantei e que perpassa outras canções do álbum, né? Fala sobre a liberdade, aceitação, do ponto de vista formal também, formal de como a gente resolveu as músicas, né? Também liberdade de cantar qualquer estilo, de ser o que a gente é. Você toca com uma banda? No disco eu tive uma banda, que é um grupo de música instrumental de São Paulo, que chama Banda Cosmopolita, e por indicação de um dos diretores, eu tive 2 diretores do disco, o Marcos Preto e o Alexandre Fontanetti. O Alexandre Fontanetti, que foi o produtor musical, trouxe a Banda Cosmopolita, que é um grupo de música instrumental. Eles nunca tinham tocado com nenhum cantor, então eles vieram tocando. Eu toco pouco piano no disco, eles fizeram os arranjos e a gente gravou meio que ao vivo, assim. Você toca todos os instrumentos? Quais instrumentos que Não, você toca? eu toco piano. Só eu sou toca formado piano? Você é formado sou em formado piano? em piano, aqui no Rio, no Conservatório. Pois é, isso que eu ia... A gente sente, quer dizer, que você, na verdade, tem uma ligação forte com música, e a gente falava no início do programa do pai, que é o Benito de Paula, e agora eu vou perguntar para você. Você, verdade que tem um CD, enfim, que você fez uma homenagem até ao seu pai? Fiz. Na verdade, esse CD, esse agora, o Cada Lugar na Sua Coisa, é um pouco até uma ruptura com isso, com essa história de você vir... Porque, assim, eu sou filho do meu pai, claro, eu tenho muito orgulho disso, mas também entendo que... também tenho a minha maneira de cantar. Eu não sou exatamente parecido com o meu pai, né? Até gostaria de ser, mas não sou. Não, Enfim, imagina. sou diferente. Cada um, E- cada lugar na sua Cada coisa. lugar na sua coisa, exatamente. Então, mas eu fiz sim, há uns anos atrás, quando meu pai completou 40 anos de carreira, eu achei que foi pouco falado, assim, e aí gravei um álbum com as músicas, com algumas das músicas deles, e convidei alguns outros artistas, o Diogo Nogueira, o Xande de Pilares, que é meu parceiro em uma canção nesse disco, enfim, outros artistas, eu preciso me lembrar de todo mundo. Meu tio participou, meu pai também participou, enfim, era um tributo mesmo aos 40 anos de carreira dele. Mas agora é um outro momento mesmo. E nesse momento agora, quem quiser, por exemplo, ouvir as suas canções e que estão nesse CD, Sim. já tem disponibilidade? Sim, a gente está no YouTube, está no Spotify, está nas plataformas todas, né, pela Warner. E, enfim, estamos aí. Tá só no meu Instagram também, se você for lá, tem o link direto. Eu também respondo, falo com todo mundo. Arroba o quê? Arroba Rodrigo VA Veloso com 2 L's e Z, que é o Veloso do meu pai. O meu pai, na verdade, é Udaí Veloso, o DAY Veloso. Ah, o Benito de Paula se chama Udaí Veloso. Esse é o nome de nascença Esse dele. é o nome de batismo. Isso. E aí ele me pediu para... Na época do meu primeiro disco, a gravadora queria botar de Paula, ele falou, não, Veloso. Você vai carregar o meu nome. Eu falei, tudo bem. Vai ser Rodrigo Veloso pelo mundo, É né? isso aí. Isso. E quais são os projetos? O que você pensa para você em 2019? Em paralelo com a música, eu desenvolvo uma carreira de ator lá em São Paulo, onde eu moro, né? No teatro, eu faço bastante teatro, então tenho alguns projetos no teatro. Musical? Já fiz musical, mas eu trabalho mais com teatro mesmo, não musical. Mas teatro tem música. Hoje em dia, as linguagens se encontram o tempo todo, né? E, inclusive, o teatro é uma grande influência nesse trabalho, então, nesse disco, né? E a gente planeja fazer shows, enfim, vim aqui para o Rio para lançar, que é a minha terra, né? E eu vim para cá fazer um lançamento em São Paulo, no Rio, e rodar aí, se Deus quiser, bastante. Quer dizer que o Brasil todo vai poder receber você. Então Se você Deus vai fazer quiser, uma turnê sim. aí. E vou fazer algumas coisas com meu pai, que a gente também tem para o próximo ano, que é um trabalho que eu desenvolvo, né? Eu faço show com meu pai, não só com meu pai, mas como eu disse, minha família participa, meu tio, meu primo, enfim.
Então, aí vai ser uma junção dessas três coisas, o meu trabalho, o trabalho com meu pai e o teatro. No Natal da família Veloso, rolou música? Eu não passei o Natal com a família do meu pai, eu passei o Natal com a família da minha mãe. Não rolou música, mas rolou muito carboidrato. A gente faz, inclusive... Cartão amarelo. Olha, tem um Réveillon para você se redimir, né? Na minha família eu estava vendo você falar de carboidrato, eles têm uma receita lá. Eu faço uma dieta super restrita no dia a dia, enfim. Mas lá eles têm uma receita que é o macarrão com farofa. Ou seja, junta 2 carboidratos num só e vem bastante alho, enfim. Ataca na hora o estômago, mas é muito gostoso. Doutor Guilherme, então a gente vai torcer por um ano novo com mais música, então, na vida do Rodrigo Veloso, não é? Com não é certeza. Isso? Com certeza. Rodrigo, foi muito legal conversar com você. Obrigada. E a gente mais uma vez vê, né, quando o Rodrigo fala que ele é músico também ator, que coisa legal o nosso sofá de hoje. Porque cada um aqui faz mais de uma coisa do que no seu dia a dia é a sua profissão regular. E como é legal a gente observar isso em cada um de nós e como o povo brasileiro faz isso muito bem, não é? Faz isso assim com uma leveza, com uma coragem. É por isso, Rodrigo Veloso, que além de você comer carboidrato, né, e você também fazer muito teatro em São Paulo, que eu vou convidar você para você vir de novo ao palco do Sem Censura, para a gente encerrar o programa com você e com música. O que você vai tocar para a gente? Vou tocar a música título, Cada Lugar na Sua Coisa, que é uma composição do Sérgio Sampaio. Ok, Cada Lugar na Sua Coisa. Vamos lá, Rodrigo, que a gente vai encerrar o programa. Tá ótimo. Gente, nós encerramos aqui na TV, para quem está na TV Brasil. Para quem está na internet, na página do Facebook, a gente continua. Eu quero agradecer a todos os nossos convidados, super simpáticos, plurais, não é isso? Também a Bruno Barros, que esteve aqui comigo hoje. Valeu, Cátia Navarro. Não é isso? E a gente fica amanhã com vocês e fica também no dia 28, que é o último programa do ano do Sem Censura. Fiquem com a gente. A gente agora vai de Rodrigo Veloso. Vamos lá? Boa noite a todos. Será que... Não, eu tô sem piano aqui. Será que... Vamos ver se foi, peraí. Agora acho que acendeu uma luzinha ali. Foi. Um livro de poesia na gaveta não adianta nada. Lugar de poesia na calçada. Lugar de quadro é na exposição. Lugar de música é no rádio. Ator se vê no palco e na televisão. O peixe é no mar. Lugar de samba enredo é no asfalto. Lugar de samba enredo é no asfalto. Aonde vai o pé, arrasta o salto. Lugar de samba enredo é no asfalto. Aonde a pé vai, se gasta a sola. Lugar de samba enredo é na escola. Aonde vai o pé, arrasta o salto. Lugar de samba enredo é no asfalto. Aonde a pé vai, se gasta a sola. Lugar de samba enredo é na escola. Obrigada, Rodrigo, a você e por trazer Sérgio Sampaio para a gente. Sérgio Sampaio, né? Que é sempre um grande nome e que precisa estar sempre sendo Precisa lembrado. estar sendo sempre falado, né? Eu acho também.